Hoje vamos falar sobre as noções de filogenética. O primeiro exercício de hoje vai ser da Unicamp. Ele faz o seguinte: o cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da superfamília Hominoidea, onde se observa que, sendo abaixo o nosso cladograma, e aí as nossas alternativas. A, ele está falando o seguinte: homens e gibões, que é o Ilobatidae, não possuem ancestral comum. O que é mentira, já que se você for observar no gráfico, os homens, que é o Homo, e os gibões, os Ilobatidae, eles possuem o hominídea como ancestral comum. Já na letra B, nós temos homens gorilas, que é o gorila, e orangotangos, que é o pongo, eles pertencem a famílias diferentes. Nesse gráfico, nesse cladograma, ele fala a superfamília, família, subfamília, tribo e gênero. E se nós subirmos até a família, nós percebemos que eles não pertencem a famílias diferentes. Se nós formos para a letra C, observamos que homens, gibões e chimpanzés, eles afirma que possuem um ancestral comum. E realmente, eles possuem um ancestral comum, como é mostrado no gráfico, no cladograma. E aí, na letra D, fala homens orangotangos, os pongo, e gibões, que é o Ilobatidae, são primatas pertencentes à mesma família. Se nós formos subir, o Ilobatidae pertence a uma família diferente, logo abaixo do Hominoidea. Então, a alternativa correta é a letra C. Mais um exercício da Unicamp, e ele fala o seguinte: cladogramas são diagramas que indicam uma história comum entre espécies ou grupos de seres vivos. Os números 3 e 4 no cladograma apresentado abaixo correspondem, respectivamente, a seguintes grupos vegetais. Bom, aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas entre 1 e 2, ele está mostrando que aparece vasos condutores de seiva. Do 2 para o 3, ele aparece que surgiu sementes. E do 3 para o 4, surgiram flores e frutos. Então, nesse aqui, era necessário ter um conhecimento básico de botânica. E se você for na ordem de 1 até o 4, você consegue facilmente. O 1 seria as briófitas, que são as primeiras. Depois, surgiu as pterodófitas, com os vasos condutores de seiva. Depois, ainda com os vasos condutores de seiva existindo, surgiu as gimnospermas, com as sementes. E ainda existindo os vasos condutores de seiva e as sementes, mas agora com o acréscimo de frutos e flores, surgiu as angiospermas. Então, nessa ordem, nós sabemos que o número 3 vai ser os gimnospermas, o número 4 vai ser angiospermas, que é a letra D. Temos mais uma questão da Unicamp, que ela fala o seguinte: observe o cladograma e assinale a alternativa correta. É um cladograma bem simples, diferente dos exercícios anteriores, que você precisava ter um conhecimento anterior sobre alguma matéria sem ser só analisar o cladograma. Bom, na letra A, ele fala: o número 1 representa um caráter presente em todos os grupos, A, B, C, D e E. O que não é o caso, porque dá para observar que é depois do A, então é entre o A e depois do B, entre o A e o B, que surgiu o número 1. Ou seja, o A não tinha. A letra B, ela fala o seguinte: os grupos A, mais B, mais C, mais D, mais E são considerados monofiléticos, mas não os grupos D e E. O que está incorreto, porque se nós formos observar que o A, B, C, D e E são um grupo monofilético que possui um ancestral comum, o D e E também estão nessa mesma caso. Eles vêm de um mesmo ancestral comum. Então, essa também está incorreta. Agora, a letra C, ela fala o seguinte: o ramo do grupo A possui a mesma idade do ramo dos grupos B, C, D e E, pois ambos partem do mesmo nó A. Este, no caso, está certo também. Ele está certo, porque partindo do ponto A, do nó A, nós vemos que todos os outros nós estão pertencentes à mesma linha, indicando que eles podem sim, continuar existindo, então eles podem ter a mesma idade, como ele usa esse termo aqui,
isso indica que em nenhum momento um deles, tipo, parou de existir, por exemplo. Ou seja, que nenhuma espécie foi extinta entre as que estão sendo mostradas. Bom, já a letra D fala o seguinte: o clado D e E é o que compartilha o menor número de características derivadas. Bom, as características derivadas, elas se remetem a 1, 2 e 3, que são as características mais novas que foram adquiridas, né, com a evolução, né, essa evolução. Então, no caso, seria o oposto. O D e o E seria o que compartilham, né, o maior número de características derivadas, porque eles são os que possuem a característica 1, 2 e a 3. Que os outros não têm todas essas, só tem ou a 1 e a 2, ou a 1 e a 2 e talvez a 3. Não, é a 3 só o D e o E que tem. E a alternativa E, a última, fala: o grau de parentesco que há entre D e E é o mesmo que há entre C e D, B e C, A e B. Bom, esse aqui ele tá errado, porque utilizando o mesmo método das características, a gente observa que o D e o E, eles compartilham todas as outras características. Mas o C e o D já não é o mesmo caso, já que o C só tem a característica 1 e 2, e o D já tem a 1, 2 e 3. E o mesmo vale para as outras letras. Então, nesse caso, vai ser a alternativa C. Temos mais um exercício da Unicamp, que diz o seguinte: a figura abaixo, extraída e adaptada de www, educação pública, RJ, gov, demonstra o relacionamento filogenético de alguns grupos de animais. Com base nessa figura, analise as proposições a seguir e assinale as corretas. Bom, na imagem seguinte nós temos as alternativas. Então vamos ler elas enquanto analisamos o cladograma. Bom, a primeira alternativa fala que a estrela do mar tem um ancestral comum com os cordata, representado na figura pela letra C. Se você aumentar a figura, ele especifica cada grupo: o Deuterostomata, o cordata, o tetrápoda e o mamália. E aí nós podemos perceber que antes de todos esses grupos tem sim a letra C, que no caso é o que ele está se referindo como ancestral comum de todos eles. Então a alternativa 1 está correta. Na alternativa 2, fala o seguinte: todos os invertebrados estão reunidos num único agrupamento. O que, se for ler, a gente observa que de um lado está falando da estrela do mar, a tainha, o papagaio, o rato e o macaco. E do outro lado a gente tem o caramujo, o papa-mosca e a mariposa, que, né, tem invertebrados. Então, a alternativa 2 ela está errada, porque eles não estão reunidos num único agrupamento. Eles estão em agrupamentos diferentes. A alternativa 4 ela fala o seguinte: o papagaio é mais próximo, filogeneticamente, do rato do que do macaco. E se nós vamos observar, o rato e o macaco, eles possuem... eles passam pela característica F. Ou seja, eles, na verdade, não fazem diferença em dizer que eles são o papagaio é mais filogeneticamente mais próximo de um do que do outro, porque eles são equivalentes. Eles são próximos, tipo, da mesma forma que o papagaio. Na alternativa 8, ele fala que o papa-mosca é mais próximo, filogeneticamente, da borboleta, que eu acredito que ele esteja se referindo à mariposa, do que do caramujo. E nessa alternativa ela é verdadeira também, porque a gente pode observar que a partir da mariposa e do papa-mosca surgiu uma nova característica, né, a característica G. Ou seja, o papa-mosca ele é assim mais próximo da mariposa do que do caramujo, já que ele não tem essa característica G. A opção 16 fala que todos os organismos possuem um ancestral comum representado na figura pela letra A, e que é bem fácil de observar, porque é a letra que está na base do cladograma e que abre, né, que
mostra a evolução para todos os outros animais, né? É a letra A. Então, ela é realmente um ancestral comum. Já na opção de 32, ele fala que o ancestral comum dos Protrostomata é representado na figura pela letra G. Bom, essa daqui, ela tá errada e ela é fácil de observar apenas com gráfico. Nós observamos que do grupo que ele já aponta o Protostomata, Protostomata, o caramujo, o papa-mosca e a mariposa fazem parte do Protostomata, mas apenas o papa-mosca e a mariposa possuem a característica G, e não o caramujo. Então, a gente não pode dizer que é uma característica primária do grupo Protostomata. Agora, para mudar um pouco, a gente pegou uma questão da FGV e fala o seguinte: os cladogramas a seguir ilustram os conceitos de grupos parafiléticos e monofiléticos. Eles foram muito legais, mostrando em uma imagem o grupo parafilético e o grupo monofilético, em que a gente pode observar que o monofilético, a característica dividida por todos do grupo monofilético, entre A e B, ela é exclusiva do grupo, que está sendo destacado que é do B até o E, né, no grupo monofilético. Já no grupo parafilético, que especificamente está sendo do B até o D, a característica que é dividida que surgiu do A até o B, e que é compartilhada pelo B, C, D e E, ela não é exclusiva, já que o E não faz parte desse grupo. Ele é excluído dele. Então, a partir disso, a gente consegue responder o que é correto. A alternativa A, ela vai falar que os grupos parafiléticos incluem todos os descendentes de um mesmo ancestral. O que não está correto, porque eles não incluem todos os descendentes. Eles acabam excluindo, como é mostrado na imagem, que o E é excluído em grupos parafiléticos. No B, ele fala que os grupos monofiléticos são aqueles que apresentam um ancestral comum, que não está errado, mas esse também pode ser o caso para um grupo parafilético. Ele estaria mais certo se estivesse especificando que seria um ancestral comum exclusivo. Já na C, ela fala que os grupos A e B isolados constituem um grupo monofilético. O que não está errado, mas não é não é nenhuma característica, nenhum ancestral em comum exclusivo deles dois, já que o C, o D e o E também possuem o mesmo ancestral comum. Na alternativa D, fala que os grupos D e E isolados não são monofiléticos, que no caso está errado, porque o D e o E eles compartilhariam sim características exclusivas só deles. Então, nesse está errado porque ele fala que eles não seriam monofiléticos. No E, ele fala que o grupo C é mais próximo evolutivamente do D do que o grupo E. E se nós formos ver, comparando com o ancestral comum, a gente vai pegar o C e o D. E comparar o ancestral comum, ele vem antes do C. Então, entre B e C. Se a gente fosse fazer a mesma coisa com E, ia dar a mesma coisa. Ia dar que o ancestral comum de C e E está entre B e C. Ou seja, isso quer dizer que a gente não pode falar que um é mais próximo do que o outro, porque os dois são igualmente próximos evolutivamente do C. Então, a letra certa seria a B, que não está totalmente correta, mas é a mais correta. Agora nós temos uma questão do Enem, que fala o seguinte: o cladograma demonstra o grau de parentesco entre 5 grupos de animais vertebrados: a sardinha, sapo, jacaré, o pardal e o coelho. E ele pergunta o seguinte: de acordo com este cladograma, quais animais apresentam maior semelhança genética? Aí nós temos várias alternativas, e a alternativa correta é a B, que fala do jacaré e o pardal, porque eles têm a ramificação deles, né, a junção, né, o nó deles é muito mais próximo da onde eles se dividem em comparação com o nó dos outros animais. Então, é o jacaré e o pardal. Os outros, eles possuem semelhanças, mas não são tão próximas, igual a do jacaré ou do pardal. Agora, nós temos uma questão da UFRGS, que fala o seguinte: árvores filogenéticas são
diagramas que retratam a história evolutiva de relações entre grupos e organismos a partir de um ancestral comum. A imagem a seguir mostra um modelo hipotético de divergência de espécies, representadas pelas letras do lado direito. Considerando que o modelo seja correto, a maior diferença genética será encontrada na sequência de bases nitrogenadas do DNA das espécies. Bom, para esse exercício a gente só tem a opção de observar quão distante que ele é no cladograma. O A e o B, a gente já sabe de cara que ele não é, porque eles partem do mesmo nó. Depois nós temos o F e o G, que são distantes, mas também não são tanto assim. Depois nós temos o L e o H, que já são mais distantes, mas ainda vendo as outras alternativas, nós temos o E e o K, que é distante, semelhante ao outro. E depois nós temos o A e o D, que é a resposta, no caso, que ele é o mais distante. As pessoas tendem a se confundir porque o A e o D, eles parecem ser muito próximos. Mas se você for ver da maneira adequada, que é pelas ramificações de um ancestral comum, você percebe que eles são os mais distantes entre si. Bom, agora nós temos um exercício do Alfu, que fala que sobre os cladogramas 1 e 2, abaixo, ilustram relações filogenéticas entre os táxons hipotéticos A, B, C, D e E. Bom, considerando os conceitos da sistemática filogenética, analise as figuras abaixo. Então, ele quer que a gente assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. Bom, a primeira alternativa fala que os táxons A e B isolados do cladograma 1 constituem um grupo monofilético. Sim, eles constituem, eles possuem o mesmo ancestral comum, um ancestral exclusivo. Bom, a partir disso a gente já sabe a gente meio que acaba com a questão, porque apenas a alternativa que tem a afirmativa 1 é a letra A. E aí, depois, se fosse para comparar, era só informações extra. Agora nós temos mais uma alternativa da UFU de 2011, que fala o seguinte: observe a árvore filogenética adiante. Espera-se encontrar maior semelhança entre os genes de... Aí, nesse caso, a gente tem que analisar o cladograma mesmo e ver qual que eles têm uma semelhança maior. O primeiro que ele fala é da baleia e o pássaro, que eles têm uma semelhança muito grande por eles partirem do mesmo nó. A bactéria e o protozoário, que tem diferença em questão de características, já que eles podem ter o mesmo ancestral comum, mas é possível observar uma evolução entre a bactéria e o protozoário. Aí nós temos a estrela do mar e a ostra, que é o mesmo caso da bactéria e do protozoário. Eles são próximos, mas ainda são bem distantes, porque elas não estão fazendo parte do mesmo nó. E aí depois a ostra e o coral, que é o mesmo caso, elas não têm o mesmo nó. Então, nesse caso seria a alternativa a baleia e o pássaro, que eles partem do mesmo nó. Agora nós temos os exercícios da FATEC de 2014, falando que na filogenia estão representados de acordo com as propostas mais aceitas atualmente para a evolução dos vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos animais. De acordo com as informações contidas na filogenia, é correto afirmar que aí nós temos o cladograma e nossas alternativas. A letra A fala que os répteis possuem um ancestral exclusivo, não compartilhado com nenhum outro grupo de animal. Essa alternativa está incorreta, porque nós podemos observar que logo depois de répteis vem aves, então não é exclusiva. A letra B fala que os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas. E de primeira imagem, por ela estar no meio, realmente parece isso. Mas se a gente for analisar no sentido que houver essa certa evolução das características, os lagartos são mais próximos dos crocodilos do que das tartarugas. Aí depois nós temos a alternativa C, que fala que as tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. O que está errado, já que as tartarugas são mais próximas das aves do que dos mamíferos. Aí nós temos a alternativa D, fala que os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. E eles compartilham mesmo um ancestral
comum, mas não é exclusivo desses dois grupos. Aí depois nós temos que as aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos, o que é verdade, já que a gente pode observar que simplesmente eles surgem do mesmo nó. Então eles são um do lado do outro, eles são os mais próximos.